Você com certeza já viu esse rosto em algum lugar, seja lutando contra zumbis em The Last of Us, protegendo o bebê Yoda em The Mandalorian, ou arrancando suspiros por onde passa. Pedro Pascal virou um dos atores mais queridos e misteriosos de Hollywood. Mas por trás do carisma, dos memes e da fama meteórica, existe uma trajetória cheia de desafios e lutas pessoais, e até polêmicas discretas que quase ninguém comenta. Nesse vídeo vamos conhecer a história de vida de Pedro Pascal, desde sua origem marcada por fuga política no Chile, até sua ascensão como um verdadeiro fenômeno pop da cultura atual. E mais adiante, vamos falar de um assunto delicado que vem levantando dúvidas na internet, que é sobre o excesso de toque de Pedro Pascal em suas aparições públicas, principalmente com suas colegas mulheres de trabalho. Fala galera, eu sou Enzo Correia, sejam muito bem-vindos ao canal Enzotopia. Aqui a gente fala sobre celebridades, cultura pop, todo esse universo aí das celebridades, tretas, polêmicas. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade quando eu soltar aqui. Vão ser mais ou menos aí 3 vídeos por semana, então se você quiser ficar ligado, já ativa aí o sininho. E vamos pro vídeo, vamos conhecer mais sobre a história de vida de Pedro Pascal e algumas polêmicas que vem envolvendo o nome dele aí na internet, principalmente esse ano. Pedro Pascal nasceu dia 2 de abril de 1975 no Chile, em meio a uma das épocas mais turbulentas da história do país. Seu nome completo, José Pedro Balmaceda Pascal. Desde o nascimento, sua trajetória já era marcada por uma forte carga política e emocional. Seus pais, José Balmaceda, médico, e Verônica Pascoal, psicóloga e defensora dos direitos humanos, foram opositores declarados da ditadura militar de Augusto Pinochet. E foi justamente por isso que, quando Pedro ainda era um bebê, sua família precisou fugir do Chile. Eles buscaram asilo político na Venezuela e depois se estabeleceram nos Estados Unidos, onde Pedro cresceu como imigrante latino em um país estranho, carregado de uma herança de luta, resistência e recomeço. Pedro cresceu entre o Texas e a Califórnia. Desde cedo demonstrava interesse pelas artes, mas não foi uma infância fácil. Além do desafio de adaptação cultural, Pedro enfrentou questões emocionais fortes dentro de casa, especialmente por conta do exílio da família. E anos depois, por uma tragédia pessoal, o falecimento da sua mãe, que teve um impacto profundo em sua vida. Muito por causa da morte e da partida da mãe de Pedro, ele anos depois, quando ele se tornou ator ali em Hollywood, quando ele começou a fazer suas primeiras aparições em séries e em filme, ele usou o nome Pedro Pascal. Ele não quis o sobrenome do pai, e sim o sobrenome da mãe, que era uma forma de manter viva a memória da mãe e de homenagear ela, já que o Pedro era tão apegado à mãe. Então, quando ele quis criar sua identidade ali em Hollywood, ele preferiu usar o Pascal e não o Balmaceda, que era do pai. Na juventude, Pedro mergulhou nos estudos de teatro. Ele se formou na renomada Escola de Artes Tisch, na Universidade de Nova York, uma das instituições mais prestigiadas para atores nos Estados Unidos. Mas mesmo com todo esse preparo, a carreira dele foi extremamente difícil no começo. Durante anos, Pedro lutou para conseguir papéis significativos. Ele fez pequenas aparições em séries como Buffy, A Caça a Vampiros, Law e Ordem, The Good Wife e NPD Blue, entre outras. Mas eram sempre personagens secundários, participações de um episódio só, e quase sempre estereótipos, como era comum com atores latinos na época. E outra, tem uma coisa na história de Pedro Pascal que é muito engraçado, né? Porque ele começou a fazer sucesso tardiamente, né? Não foi uma pessoa que começou a fazer sucesso ali criança, como acontece na maioria das pessoas aí em Hollywood, né? Nós temos exemplos como Selena Gomez, como Miley Cyrus, como várias outras que já fizeram sucesso ali já na infância. Como agora a Jenny Ortega, né? Que faz Wandinha, que tem apenas 22 anos e já é um sucesso global. Pedro foi diferente, ele começou a fazer sucesso depois dos 30 anos de idade. Inclusive, ele pensou em desistir da carreira. Ele era garçom nos Estados Unidos, gente. Sim, Pedro Pascal era garçom aos 30 anos nos Estados Unidos. Por mais que ele já tivesse feito essas aparições em séries que são conhecidas, né? Mas ele nunca tinha conseguido um papel maior. Ele só fazia aparições de um episódio só e depois nunca mais. Mas foi a partir daí, depois dos 30 anos, que a carreira do Pedro tomou um boom muito maior. Em 2014, sua vida virou do avesso, quando ele foi escalado para viver o carismático e destemido Oberyn Martell na 4ª temporada de Game of Thrones. Foi um papel pequeno, se comparado a outros da série, mas o impacto foi gigante. Oberyn era provocador, elegante, sensual e profundamente humano.
e Pedro Pascal deu a vida a ele com tanta força que virou um queridinho instantâneo dos fãs. Foi a partir daí que seu nome passou a circular de verdade em Hollywood. Foi a partir daí que Pedro começou a ser muito chamado em Hollywood, para fazer papéis principalmente que tinham uma camada de vulnerabilidade, mas também de força, uma camada emocional muito forte. Ele fez Blockbuster, que foi um dos filmes que ele fez que também tinha muito isso, né, dessa vulnerabilidade, dessa força, que Pedro, ao fazer o Game of Thrones, ele mostrou, né? Ele mostrou isso, que ele era bom. Ele tinha um toque de vulnerabilidade, mas que demonstrava uma força, uma camada emocional que todos os produtores e diretores de Hollywood amaram ele por isso. Depois de roubar a cena em Game of Thrones, Pedro Pascal estava oficialmente no radar dos grandes estúdios, mas ainda levaria alguns anos até que ele realmente dominasse a cultura pop. O grande salto veio em 2019, com o papel principal em The Mandalorian no Disney+, interpretando um misterioso caçador de recompensas que cria laços com uma adorável criaturinha, apelidada de Baby Yoda. Pedro se tornou um gigante a nível global. Como eu já havia dito, mesmo nessa série, o Mandalorian, que foi do Disney+, Pedro passa a maioria do tempo com a cabeça tampada, com o rosto tampado. Ninguém conseguia ver o Pedro. Mas ele é tão bom no que ele faz, que ele conseguia passar a emoção que o personagem pedia, mesmo sem o rosto dele aparecer. Então foi aí que ele foi criando um laço muito grande, tanto com os fãs, como com os estúdios em Hollywood. Ele começou a crescer muito, porque como é que uma pessoa faz um filme com o rosto coberto e consegue passar tanta emoção assim, sabe? Você consegue se apegar àquele personagem. Então foi a partir daí que Pedro começou a decolar. Logo depois, em 2023, veio mais um sucesso estrondoso, The Last of Us, série da HBO baseada em um dos jogos mais premiados da história. Ali, Pedro vive o Joel, um homem devastado pela perda, tentando sobreviver em um mundo pós-apocalíptico. Sua atuação rendeu elogios da crítica, dos fãs e indicações a prêmios. E aí aconteceu algo curioso. Pedro Pascal começou a conquistar um tipo de fandom diferente. Carinhoso, apaixonado e exagerado. Ele virou meme e foi chamado de Daddy Pascal, o paizão da internet. O homem mais desejado de Hollywood. Tudo isso embalado com muito humor e edições fofas e montagem dos fãs. E foi com isso, com esse sucesso estrondoso, com várias aparições em premiações, que algo relacionado ao Pedro começou a chamar muita atenção das pessoas. Pedro Pascal, sempre que está em público, especialmente em premiações e entrevistas ao lado de colegas de elenco, demonstra uma necessidade muito clara de toque físico. Esse gesto, que pode parecer simples ou até imperceptível para alguns, na verdade tem um significado emocional profundo. Pedro já revelou em várias entrevistas que sofre de transtorno de ansiedade e que o contato físico com alguém próximo, como segurar uma mão, encostar no braço ou até manter contato constante com um amigo, é uma forma de alívio emocional. E é assim que ele se sente mais seguro e confortável diante de toda a pressão, barulho, flashes e exposição que esse tipo de ambiente traz. Um exemplo recente disso foi na premiere de Quarteto Fantástico, que a proximidade de Pedro com a Vanessa Kirby vem chamando muita atenção das pessoas. A Vanessa é uma pessoa casada, então por isso as pessoas vêm com essa pulga atrás da orelha. Mas como todos sabem, o Pedro já falou em diversas entrevistas que ele precisa desse contato físico quando ele está com ansiedade. Ele fala que o toque físico acalma ele. O que vem chamando a atenção das pessoas é que esse toque físico geralmente é mais com as colegas mulheres de trabalho e não com os homens, né? Mas a Vanessa também já falou em entrevista que não tem problema com isso. Inclusive, em entrevista recente, ela falou isso. I just think he represents like a man or a masculinity that we haven't seen. I think it's really exciting for people, and I think it appeals to men and women. I think he has a vulnerability all the time that's present, which means vulnerability is essentially bravery to just be who you are without worrying what other people think, you know? And you don't... E esses momentos vêm sendo muito notados pelos fãs do Pedro na internet. Muitas pessoas defendem, outras falam, o que é normal, né? Esses tipos de atitudes geram muita especulação na internet. Muita gente compreende e defende esse comportamento, reconhecendo que ele está apenas lidando com a ansiedade da forma mais honesta e natural que consegue. Mas também surgiram críticas. Algumas pessoas começaram a questionar o fato de Pedro demonstrar esse tipo de carinho físico mais frequentemente com colegas mulheres e não tanto com os homens. Esse detalhe gerou uma certa polêmica na internet, com internautas divididos. Uns defendem que ele age com espontaneidade e sensibilidade, sem distinção de gênero, e outros levantam a hipótese de que é algo seletivo, inconsciente nesses gestos. Agora eu vou mostrar para vocês
alguns vídeos das pessoas comentando sobre isso, né? As pessoas falando, tantas pessoas que acham que é super normal, como as pessoas que têm uma opinião contrária, e depois eu dou a minha opinião aqui. De onde surgiu a campanha de ódio contra Pedro Pascal? Nos últimos meses começou a surgir na internet um movimento curioso. Pessoas procurando motivos pra odiar Pedro Pascal. Segundo a tese desses posts, eles resolveram tirar do nada que Pedro Pascal seria um cara suspeito demais. Alguns diziam até que ele era um assediador pela maneira como ele tratava suas colegas de elenco. Tudo começou a escalar depois que surgiram vídeos de Pedro Pascal e Vanessa Kirby se tocando de maneira afetiva e mesmo com ela falando em entrevistas posteriores que achava tudo isso positivo, carinhoso, que era recíproco. Vários homens começaram a querer dizer pra ela que na verdade ela tinha sido sim assediada, mesmo ela dizendo que não. Mas aí beleza, de onde que veio tudo isso? Foi do nada? Bom, eu separo por dois motivos. Primeiro, Pedro Pascal é uma das figuras mais abertamente progressistas de Hollywood. Ele já criticou a J.K. Rowling publicamente, ele é um ativista dos direitos trans, ele cobra publicamente a indústria para uma posição no conflito na faixa de Gaza. Não precisa parar para pensar muito que parte desses ataques é orquestrada, a maioria talvez. Até porque Pedro Pascal já era atacado por grupos anti-trans muito tempo atrás. Mas por incrível que pareça, nem todos os ataques são assim. E aí que entra a parte dos homens inseguros. Dentro da cultura de galãs de Hollywood, Pedro Pascal representa uma masculinidade menos tradicional, para ser generoso. Ele é um homem sensível, afetuoso, posicionado, e para muitos desses caras que tem esse papo de pílula vermelha, é impossível conceber a ideia de que uma mulher vá se sentir segura perto de um homem, a ponto deles serem carinhosos um com o outro e isso não ser um problema pra ninguém. E o pior é que chega um pessoal dizendo, mas eles estão desrespeitando suas esposas, seus maridos. A pessoa fala como se ela vivesse ali perto dos dois, intimamente, pra saber quais são os acordos que eles têm com seus maridos, com suas esposas, namorados, namoradas. Pronto, gente, chegou a hora do Pedro Pascal ser cancelado na internet. Tava demorando já 2 anos que o Pedro Pascal tá em alta. É claro que ia chegar a vez dele, né? Como sempre, como eu sou lá no Twitter, tá tendo a press tour de Quarteto Fantástico. E aí tá surgindo uns vídeos dele com a Vanessa Kirby, né? Que faz a esposa dele no filme. Deles se abraçando, deles sendo afetuosos um com o outro. E isso, aparentemente, é um problema pra internet. Ai, nossa, esse Pedro Pascal é muito estranho. Ele tem alguma coisa. Ele fica pegando nas mulheres, ele fica se abraçando. Aí quando você vai ver o vídeo que o povo fala, que é mostrando isso, que botaram lá no Twitter, todas as interações do vídeo é a Vanessa Kirby que começa. Ela que pega no pescoço dela, ela que abraça ele. Aí é claro que os palmolinhos, né, ficam inseguros, não pode ver um homem e a mulher. Ai, porque se fosse minha esposa. Ai, porque se fosse minha mulher. Vocês não têm mulher, vocês não têm esposa, vocês são um bando de macaquinhos que ficam na internet digitando besteira. Ah não, mas porque se fosse a minha namorada, você não tem namorada. Pedro Pascal tem ansiedade de ficar em lugares públicos, lugares muito lotados, e a Vanessa fica ali apoiando ele, segurando a mão dele, e como sempre o Twitter tá com inveja e tá cancelando o Pedro Pascal. Os posts falando sobre isso estão repercutindo num nível que o próprio Pedro Pascal teve que vir a público e comentar sobre isso. Ele e Vanessa se enxergam muito um no outro, no carinho que eles têm por esse trabalho e no carinho que eles têm um pelo outro. Eles fazem isso mesmo nos bastidores, mesmo sem não ter nenhuma câmera gravando. É uma relação de amizade, de carinho entre os dois, é tudo amizade. Mas aí, quando isso fica gravado, viraliza, a internet acaba opinando e, como sempre, né, acaba exagerando. E não, Pedro Pascal não tá se aproveitando da Vanessa Kirby, a Vanessa não tá traindo seu marido com Pedro Pascal, o filho dela não é do Pedro Pascal, tudo isso é amizade, é carinho de amigo com o outro, né? Os dois se sentem impressionados, né, em locais públicos e ficam ali se apoiando. E agora, depois de tanto tempo juntos, né, eles têm um carinho ainda maior um pelo outro, mas segundo eles, não passa de amizade. A própria Vanessa já comentou sobre isso quando viralizou esse vídeo da Comic Con do ano passado. Ela explicou que nesse caso especificamente, cara, ela adorou isso, porque ela tava nervosa, o Pedro tava nervoso, e eles ali darem as mãos foi um sentimento de, olha, calma, tá tudo certo, e a gente tá junto, né? É o seguinte, gente, como uma pessoa que tem ansiedade, como uma pessoa que sofre com ansiedade, eu posso te dizer que eu acredito de verdade que esse toque físico, essa necessidade de estar do lado, de se sentir próximo a alguém, é muito importante. Então eu acredito de verdade que o Pedro não esteja se aproveitando das pessoas. Talvez, e é tão legal que ele mostra essa vulnerabilidade dele, porque hoje em dia tantas pessoas têm tantos transtornos, né? Não só de ansiedade, como vários outros transtornos, e tenta esconder a todo custo, e tenta não mostrar, e tenta dizer que tá o tempo todo bem. Ele não, ele mostra que é vulnerável, ele mostra que tem os problemas, que tem as dificuldades dele, que ele precisa sim de uma outra pessoa para passar por aquilo. Tem pessoas que não aceitam, que precisam de uma ajuda, que precisam de um apoio para passar por um problema. Então, eu digo isso em lugar de fala mesmo, assim, sabe? Como uma pessoa que tem ansiedade. Eu fico me imaginando eu numa premiere
com um monte de fotógrafo na minha frente, com várias pessoas ali gritando meu nome. Sim, se tivesse uma pessoa do meu lado, que eu tivesse proximidade, eu com certeza ia querer segurar na mão, eu com certeza ia querer estar próximo, porque aquilo acalma de verdade. Então eu acredito do fundo do meu coração que não é algo que Pedro faça ou por distinção de gênero. Talvez a proximidade com as meninas é porque talvez sejam a colega que ele tenha mais proximidade, a colega que ele tenha mais ali confiança para aquilo, a pessoa que ele se sente melhor para dividir o que ele tá passando. Então é isso, eu acredito de verdade que seja simplesmente uma forma de aconchego, sabe? Uma forma de se sentir bem e confortável naquele ambiente que é tão conturbado, tão barulhento, tão cheio de flash, tão cheio de gritos. Eu acho que é simplesmente uma forma de aconchego mesmo. Mas deixa aí a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham que não tem nada a ver com ansiedade, que ele realmente se aproveita da situação ali pra ter um contato físico com as mulheres, ou que não, nada disso, é só a mesma ansiedade dele, que vocês também, que possam estar passando por isso, devem entender o que ele está passando. E é isso, gente. Se inscrevam no canal, por favor, se vocês gostarem do vídeo. Deixem um like, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade quando eu soltar aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Fui!